Faz parte. Não, mas tá bom. Tá ótimo. Bom, vou começar então. Então, meninas, muito boa noite, tá? Todas vocês aí, a Linete, a Érica e a Juscelie que estão participando, a Carla também está participando lá da escola, tá? Então, muito boa noite a todas vocês, sejam bem-vindas, tá? Nesse friozinho bom, né? Para ficar debaixo da coberta, para tomar um chá, para tomar um chocolate quente. Mas que bom que vocês estão participando aí, né? Então, aí se empenhando a estar assistindo a aulinha de agora que a gente vai começar. Para aqueles que não estão vendo a aula agora, depois vai poder ver via YouTube, tá bom? Então, vocês vão poder aí se comunicar via YouTube depois, ver a aulinha e depois responder as perguntinhas que eu vou mandar lá no grupo para vocês. Parabéns a todos que fizeram semana passada, tá? Espero que vocês possam continuar se empenhando dessa forma aí de mandar as perguntas, mandar as respostas, quer dizer, né, das perguntas. E para o pessoal aí que às vezes não está sabendo o que tem que ser feito, presta atenção na aula, viu? Presta atenção lá no final da aula que eu explico certinho como é que vocês têm que fazer. Tá? E não deixa de fazer, porque aí vai valer a frequência e a nota de vocês aí para o curso. Tá bom? Muito bem. Bom, o que eu vou estar fazendo agora aqui? Eu vou estar silenciando o microfone de vocês, tá? Para a gente começar a nossa aulinha, como é de costume. Então, só um minutinho aqui. Muito bem, todo mundo só está me ouvindo agora, tá? Depois eu vou abrir o microfone para vocês aí perguntarem qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? E bora para a nossa aula de agora, que está bem preparadinha para vocês aqui, tá? Nossa segunda aula aí do curso de vocês. Segunda não, terceira, né? Terceira aula do curso de vocês aí. Deixa eu trazer para cá a minha barrinha com a fotinha de vocês. Muito bem. Aline, está vendo aí o capítulo 3 do livro? Dá um joia para mim. Beleza, então vocês estão vendo aí na tela, né, o conteúdo dos slides que eu vou começar a nossa aulinha de agora, tá? Capítulo 3 do livro de vocês, o livro Profissão de Cuidador, tá? Quem tem o livro aí, depois se quiser dar uma olhadinha, quem não tem, basta esperar chegar o livro de vocês que vocês vão ver esse capítulo aí, ó. Capítulo 3 fala sobre quando o cuidador é um familiar. Então vocês estão lembrados na primeira aula, né, que a gente fala um pouquinho sobre... A gente não, né, eu não era professor ainda, mas que vocês viram a respeito do cuidado. Depois vocês viram na aula anterior que eu falei quem é o cuidador, né? Eu expliquei um pouquinho para vocês sobre quem é o cuidador, as tarefas e o perfil que o cuidador tem, tá bom? E as competências e habilidades que o cuidador tem que ter, que aí ao longo do tempo vocês vão adquirindo essa competência, essas habilidades, é muito importante para o curso, né? E para a vida profissional de vocês, futuras cuidadoras, futuros cuidadores, tá certo? E na aulinha de hoje a gente vai aprender sobre quando o cuidador é um familiar, né? Muitas vezes o próprio cuidador, ele é um familiar. Então, a pessoa da família que se dispôs a cuidar de um ente querido ali, de um familiar, tá? Nesse caso, quem são esses familiares, né? Os mais comuns aí, que vão poder atuar na frente aí dos cuidados de alguém e as consequências desse cuidado. Vocês têm que entender, meninas e meninos, que existem certas consequências perante os cuidados de alguém, tá? Então, principalmente quando é da família, certo? Nesse caso, igual eu falei, muita gente aí vai poder usar o curso para cuidar um dia de um familiar ou até precisando mesmo do curso para cuidar de um familiar. Mas como que a gente tem que ver isso, né? Com quais olhos, com quais consequências eu tenho que ter perante os cuidados de alguém? Vamos estar aprendendo um pouquinho sobre isso daqui, tá? Lembrando sempre, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, toca na tela, vai aparecer 3 pontinhos, vai estar lá, bate-papo, manda uma pergunta para mim que eu consigo visualizar aqui, tá? O microfone de vocês está desligado, eu não vou conseguir escutar vocês, tá bom? Mas lá no fim da aula eu ligo o microfone de vocês para estar respondendo aí as perguntas. Então, bora lá. O que é uma família para vocês, né? Qual que é a definição de família para vocês? Ah, professor, família é meu pai, minha mãe e minha irmã. Família é meu marido e meu filho, tá? Ou minha esposa e minha filha. Isso é minha família, tá? A gente vê família como quem realmente está ali com a gente o tempo todo, né? Familiares, da mesma descendência e tudo. Mas existem 2 definições do termo família, tá? Primeiro, é um grupo de pessoas que pode viver sobre o mesmo teto. Então, por exemplo, pode ser que dentro do mesmo teto não haja ali pessoas parentes, mas se estão vivendo dentro do mesmo teto, compartilhando as suas informações, compartilhando as suas atividades, isso é considerado uma família, tá bom? Então, nesse caso aí, também pode ser definido como família esse grupo de pessoas que vivem sobre o mesmo teto, tá bom? Ou grupo de pessoas com ancestralidade comum. Então, são os meus descendentes. Então, eu tenho lá, por exemplo, a minha avó, depois tem meu pai, tem eu e posso ter meu filho. Eu não sou pai, mas eu vou ter meu filho, né, mais para frente. Então, nesse caso, é uma ancestralidade,
Tá? Eu vou deixando as minhas gerações. Então, dentro da minha casa, eu tenho lá meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, aí, né, vamos supor que meu irmão ou eu tenho um filho, aí a gente tem ali um grupo também familiar que a gente chama de ancestralidade, tá? Em comum. Então, isso na biologia é muito bem visto nas famílias dos animais, né? Então, por exemplo, tem famílias de animais, aí, elefantes, que vivem em bandos, né? Sempre tem ali o macho alfa, o filhote e tal. Então, tem tudo isso daí também na parte da biologia. E na nossa parte da vida humana, então são grupos de pessoas que vivem no mesmo teto, ou, né, um grupo de pessoas com ancestralidade em comum, tá certo? Essa é a definição do termo família. Então, vocês estão vendo uma foto aí de uma família muito feliz, né? Na maioria dos lares aí brasileiros do mundo. Tudo bem que não são todos os lares, né? Tem gente que já, infelizmente, perdeu seus entes queridos, né? Mas a linhagem da vida é essa, né? A gente deixar os nossos descendentes. Então, a gente tem que se orgulhar perante as pessoas que deixaram a gente como descendente, né? Então, por exemplo, eu, graças a Deus, ainda tenho meu pai e minha mãe. Mas eu conheço pessoas que não têm mais o pai, não têm mais a mãe, ou não têm mais os dois. Mas os pais deixaram essa pessoa. Então, deixaram ali, né, a sua cria, né, entre aspas. Então, deixaram ali a sua descendência. Tá bom? Então, a gente tem o vovô, tem ali a vovó, tem a mamãe, tem o papai, tem os filhos. Tá? Isso daí é uma família. Só que o tempo, né, cabe aí a todos nós, o tempo tende a envelhecer cada um de nós. Né? Então a família vai ficando velha, então, ao mesmo tempo que vai saindo peças, né, a gente vai ganhando peças, tá certo? Então nesse caso aí o tempo que condiz na situação do tempo de uma família, tá? Qual que é a característica familiar? As características familiares. Então quem tem família aí, né, que pode ser muita gente que fala, minha família não é tão unida. Não, minha família é unida, minha família, né, se une todo fim de ano, todo aniversário. Tem gente que tem família unida, tem gente que não tem a família tão unida assim. Tem gente que tem até uma família grande, mas ninguém se vê, ninguém sabe um do outro. Cada um tem uma particularidade. Tá? Mas entender um pouquinho sobre isso daí. Agora, por exemplo, o amor, né, faz parte de toda a característica familiar. O carinho, o afeto, tá? Coisas boas, coisas importantes para a vida. A parceria, a união, o cuidado que a gente tem que ter com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos parentes. A amizade que tem que ter entre todos, tem que ter um vínculo de amizade, o conforto que a gente tem que estar sentindo dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Tá? Tem muitas pessoas que não se dão bem com o pai, com a mãe, isso é muito chato. Né? O apoio que a gente precisa deles, a responsabilidade de manter essa família, tá? E principalmente o aprendizado que a gente ganha. Né? Então eu sempre falo que o aprendizado vem de casa. Então a gente é o que é hoje graças aos nossos pais, tá? Que de uma maneira ou outra conseguiram formar a gente a característica que a gente tem hoje. Né? Cada um tem uma característica. Tem gente que é mais calmo, tem gente que é mais nervoso, tem gente que é mais dado, tem gente que é mais reservado. Então, cada um tem uma particularidade. Né? Então, isso daí vem muito da família, vem muito aí do berço, né? Que a gente fala pai, mãe, e da questão da característica familiar. Tá bom? Aí é um grupo completo, não só a família, mas o ambiente também que essa família vive, conta muito. Tá certo? Então, assim, vocês entenderem um pouquinho agora sobre o que é família, tá? Para poder entender depois o restante aí da aula. Então, praticamente a característica familiar se dá nesses tópicos aí, tá bom? Qual que é o momento certo para cuidar? Opa, professor, olha só. Chegou o momento que eu tenho que cuidar da minha mãe. Chegou o momento que eu vou ter que cuidar do meu pai, ou do meu avô, do meu tio, ou do meu irmão. Qual que é o momento certo para cuidar? Tá? Quando que a gente percebe? Quem mora com os pais ainda, né, ou quem tem muito contato com os pais, quando que aparece aquele estalo que você fala, pronto, agora chegou o momento de cuidar. Né? Então vamos estar vendo aqui quando que um familiar pode começar a cuidar de alguém. Bom, vou cuidar por. Né? Vocês têm que fazer essa pergunta para vocês mesmos, para vocês mesmos. Né? Vou cuidar por gratidão ou retribuição. Meu pai e minha mãe sempre cuidou de mim quando eu era pequeno. Sempre me deu educação, me deu ali a alimentação certa, me deu carinho, me deu conforto, né? Me ajudou até eu ser um adulto. Agora, hoje eu vou cuidar deles porque eles precisam. Então, por gratidão, por retribuição, eu vou me dedicar ao cuidado do meu pai e da minha mãe. Né? Então, tem isso aí. Tem muita gente que faz isso. Não, eu sou justo. Eu fui cuidado, agora chegou a minha hora de cuidar. Né? Então, estrala na cabeça esse momento. Gratidão, retribuição. Ou se não, a pessoa ela pode simplesmente cuidar de alguém por culpa ou obrigação. Tá? Então, por exemplo, às vezes aconteceu alguma coisa com meu pai, com minha mãe por culpa minha.
né? Então, pô, eu me senti culpado. Então, eu estou na obrigação de cuidar. Eu não quis cuidar, né? Eu não estava esperando cuidar. Mas, por obrigação, eu tenho que cuidar. É igual quem fica grávida e não espera, né? A menina que fica grávida não espera. Então, nesse caso, acaba sendo uma obrigação. Ela tem que cuidar, né? Querendo ou não, tem que cuidar. Agora, culpa, pode ser que tenha, né? Mas, e aí? Eu vou cuidar por culpa ou por obrigação? Ou se não, eu vou cuidar por questões financeiras. Nossa, eu não consigo pagar um cuidador. É caro, tem que pagar lá por dia, por mês, né? Então eu preciso, eu mesmo, né, assumir a responsabilidade aí, assumir a bronca, e eu tenho que cuidar, porque eu não dou conta de pagar. E aí? Vocês vão cuidar pelo quê? Né? Pela gratidão, pela retribuição, pelo amor? Por culpa ou obrigação? Agora eu sou obrigado a cuidar, fazer o quê? Ou por questão financeira? Não, não tem como pagar. Né? Ou não quero pagar e eu prefiro eu mesmo cuidar. Então a gente tem que se pensar nisso. Tá? Tem que pensar sempre em como que eu vou cuidar. Por que eu vou cuidar? Por que a partir de agora eu preciso cuidar de algum familiar meu? Tá bom? Sempre tem que estar atento às seguintes situações. Tá? E aqui eu quero... vou até tirar aqui essa parte de baixo aqui, minha. Colocar aqui do lado. Muito bem. Quais são as situações que vão me mostrar que eu preciso cuidar de alguém da minha família? Então, por exemplo, pode a família inteira estar de boa, normal, vivendo sua vida. Algumas situações eu vou começar a perceber que eu vou me tocar e falar assim, ó, eu preciso agora cuidar dessa pessoa. Tá? Como a aula hoje é, né, o cuidador, como o cuidador pode ser alguém da família. Então vamos ver alguns casos desses. Por exemplo, quando eu perceber as dificuldades do dia a dia daquela pessoa. Então, por exemplo, minha mãe e meu pai, todo dia eles costumam acordar cedo, ir lá na padaria, comprar lá o seu café, comprar seu leite, seu pão. Minha mãe todo dia lá tem que fazer seu almoço, sua janta, meu pai todo dia tem que trabalhar bonitinho e tal. Quando eu começo a perceber essas dificuldades, né, a pessoa não está dando conta mais de fazer aquilo. Aí eu como filho, né, como membro da família, eu começo a perceber, eu falo, gente, o que será que está acontecendo? Né? Será que minha mãe e meu pai estão começando a perder ali alguma coisa, está começando a sentir mais dificuldade? Será que está na hora de eu, né, me impor e ajudar? Então começa a vir essas percepções. Então a percepção de dificuldades no dia a dia, da rotina do dia a dia, tá? Aspectos nutricionais e de saúde, quando começa a perceber que a nutrição não está legal, que às vezes, por exemplo, alguém da minha família está emagrecendo muito ou está ficando muito obeso, está saindo do controle na questão nutricional. Ou saúde, né? Vive doente. Sabe aquela questão assim, nossa, essa pessoa não era doente assim, agora toda semana está doente. E aí? O que será que pode estar acontecendo? Né? Eu começo a perceber isso. Pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, tá? Toda vez que está doente, eu preciso cuidar. E agora? Os aspectos nutricionais e de saúde também envolvem. Falhas na comunicação. Aquela coisa de todo dia ter aquele diálogo, aquela conversa, mas daqui a pouco você começa a perceber que está tendo falha na comunicação, a pessoa não está raciocinando mais, né? Ela não fala mais coisa com coisa, ou se depara, está falando sozinha. Então, o que está acontecendo com essa comunicação aí? Né? Vocês vão ter uma aula lá no capítulo 10 do livro de vocês, que se chama comunicação. Né? Como que a gente começa a perceber essas falhas na comunicação? Então, também ficar atento a isso, a comunicação de quem está dentro de casa, tá? A cognição alterada. O que é cognição? A percepção psicológica. Né? Aquela questão assim, por exemplo, meu pai todo dia fecha a porta de casa e ele não lembra mais disso. Né? É uma coisa assim, uma cognição, é uma percepção, uma coisa tão simples fechar a porta. Vai dormir e não desliga a televisão, por exemplo. Né? Sei lá, deixa o fogão aceso na hora que a comida está pronta. Então são coisas assim que, né, a gente percebe que, pô, ela não está raciocinando bem. Alguma coisa está acontecendo que ele não está percebendo mais isso. Isso é uma cognição, tá? Esses pensamentos. Higiene mal feita, quando a gente começa a perceber que a higiene não está legal, né? A higiene pessoal, banho, escovar o dente, uma necessidade fisiológica, né? Como começa a perceber que a pessoa não está se cuidando mais de si mesma. Ela não consegue fazer mais aquela higiene própria dela. Também é um modo de ficar atento aí em caso, né, de pessoas que já precisam ser cuidadas. O distanciamento. Né? Quando a pessoa fica distante. Então, vamos supor, nossa família era tão unida, mas daqui a pouco meu irmão, meu pai se distanciou tanto. Não conversa mais, não participa mais das reuniões, não almoça mais com a gente. O que está acontecendo? Ele pode estar entrando numa depressão, né? Ou ele pode simplesmente estar ficando chateado de estar ficando velho e não ter mais as condições, né,
que tinha antes. Então, tudo isso, pessoal, são situações que a gente tem que estar atento. Tá? Por quê? Porque a gente vai voltar à parte de cuidar de alguém. Tá bom? Então, tudo isso daí são percepções dentro da nossa família que a gente já começa a perceber. Essa pessoa precisa de cuidado, né, redobrado, precisa de alguém para cuidar dela. Certo? Em caso de criança, bom, dificuldades no aprendizado. Tá? Então, quando a criança tem dificuldade no aprendizado, que não é mais criança, né, que está se aprendendo todo dia e está descobrindo o mundo todo dia, as dificuldades do aprendizado já liga o sinal de alerta ali. Nossa, eu preciso agora, né, cuidar mais do meu filho ou dessa criança, porque ela está tendo dificuldade no aprendizado. Por quê? Será que é alguma doença? Né, alguma coisa psicológica? Ou simplesmente alguma coisa está acontecendo na escola? Então, precisa ter um cuidado melhor. Dificuldade no convívio. Criança, né, que não tem convívio com as pessoas, parece que ela não gosta de conviver com as pessoas. O que pode estar acontecendo? Algum problema na escolinha, algum problema dentro de casa, está vendo muita coisa errada dentro de casa. Tem criança que percebe isso, né? Então, também são casos aí de dar mais atenção a crianças. Alterações do desenvolvimento, tá? Aqui eu falo do desenvolvimento físico, tá bom? Nossa, mas meu filho não cresce. Nossa, mas a minha filha, ela tem, sei lá, 6 anos e não está conseguindo falar uma palavra correta. Já começo a perceber certas dificuldades, então eu preciso ali começar a cuidar melhor, né? Então, começar a ver uma equipe multidisciplinar. Então, nesse caso, por que ela não está desenvolvendo fisicamente? Tá? Pode ser sinal de algum cuidado a mais que tem que ter. Tá bom? Então a gente começa a perceber isso nas pessoas, dentro da nossa casa, tá? Dos nossos familiares. Então, os cuidadores familiares. Tá? A gente costuma falar quem são os cuidadores familiares. Na verdade, aqui eu vou falar sobre vínculo. Tá? O que é vínculo? A proximidade. Tá? Só que essa proximidade, a gente tem aí uma pitadinha de sentimento dentro. Tá? Não é só a proximidade. Ah, eu sou próximo ao meu pai. Não é questão de ser só próximo ao seu pai. A questão é você ter aquela pitadinha, né, aquele tempero de amor, carinho, afeto, tá? De união. Então vocês vão ver aqui agora. Eu tenho 3 tipos aí de familiares e seus vínculos. Tá? Então, por exemplo, o esposo ou a esposa. Tá bom? É um vínculo afetivo de amizade e parceria. Então, quem é casado aí sabe, né? Às vezes, né, quebra o pau com o marido, quebra o pau com a esposa, mas, né, na situação normal, existe um vínculo ali muito grande de amizade e parceria. Claro que tem amor, né, tem todo sentimento, só que o vínculo maior, né, do casal é a amizade e a parceria. Eles têm que ser parceiros, eles têm que ser amigos, entendeu? Então, por exemplo, às vezes a esposa adoece, o esposo tem que cuidar. Ou vice-versa, a esposa adoece, a esposa tem que cuidar. Então, aquele vínculo de amizade e parceria, né, que tem que ter ali perante os cuidados. Agora, filhas e ou filhos. Tá? No caso aqui, eu falo filhas e ou filhos com os pais. Gente, aí já é cria, entendeu? Cria mesmo, criação. É a questão de mãe e filho, pai e filho. Então, o vínculo é um vínculo de amor. Amor, união, afeto e respeito. Isso aí é um vínculo que ninguém tira. Não existe na natureza um vínculo maior do que o filho e a mãe. Tá? Ou o filho e o pai. Até mais com a mãe ainda. Então, por exemplo, o filho vai cuidar da mãe, ou o filho vai cuidar do pai. O vínculo ali é de amor, tá? É de união. Tem que ser unido afeto e respeito, principalmente respeito, tá? Então, por exemplo, esposa e esposa às vezes não tem respeito. Agora, filho perante o pai e a mãe tem que ter respeito. Então, isso é exigido nesse vínculo, nesse perfil, tá bom? Então, não tem ali uma situação de vínculo mais próximo do que filho com pai e com mãe. E tanto faz, mãe e pai com filho. Vocês podem ver que tem mãe que cuida de filho deficiente, que, olha, dá a vida pro filho. Vocês sabem disso. Então é esse vínculo aí de amor, tá? E parentes indiretos? Aí eu já envolvo vô, vó, tio, tia, primo, irmão, tá? É um vínculo pouco afetivo. Não vou dizer que não tem afeto, claro que tem. Nossa, quero cuidar da minha avó, do meu avô. Só que não é um vínculo maior do que pai e mãe, por exemplo. Tá? Só que aí é um vínculo de consideração ou necessidade. Nossa, agora eu preciso cuidar do meu avô. Nossa, agora eu preciso cuidar do meu tio. Vai vir um primo meu que eu preciso cuidar dele. Tá? Então não tem aquele vínculo forte, igual é o do meio aí, que é o vínculo de amor e união. Tá? Então na escala, vamos fazer uma escala aqui. Né? O primeiro vínculo é de filho com o pai, que é o do meio aí. Depois vem o esposo com a esposa, porque é uma parceria, eles estão muitos anos juntos, eles formaram uma família e a família foi embora. Os filhos cresceram e foram embora, tá só o pai e a mãe. Um tem que cuidar do outro. Tá? Depois vem os parentes indiretos.
tá? Que aí é um vínculo de consideração e necessidade. Não obrigatoriamente segue essa linhagem, tá? Tem gente que, nossa, se doa tanto pro tio, se doa tanto pro primo, se doa tanto pro avô, tá? O cuidador. Então, nesse caso, só estou dando aí uma característica nata de todos os vínculos que envolvem uma família, certo? Quais são as consequências de cuidar de um familiar? Agora vem uma questão assim um pouco chata, mas que a gente tem que entender. Quando eu, decido cuidar de alguém da minha família, eu sei que vão haver consequências perante isso. Em várias esferas do meu convívio, da minha vida. Então, por exemplo, eu tenho relações familiares, emocionais, saúde, profissão. Eu vou estar elencando aqui para vocês alguns exemplos, tá? Por exemplo, qual que é a consequência? Vou dar um exemplo aqui. Eu, Bruno, eu tenho uma irmã de 28 anos de idade, tá? E os meus pais moram os dois somente. Eu moro sozinho, minha irmã já é casada e meus pais moram só os dois, tá bom? Então, por exemplo, assim, vamos supor que meu pai precisa de um cuidado agora. Aí, nesse caso, vamos supor, a minha mãe vai ter que cuidar dele. Ou eu ir lá cuidar dele, não sei. Qual que é a relação familiar? Pode haver conflitos. Conflitos familiares. É difícil cuidar de alguém doente. É muito difícil. Tá? Então, assim, além de ver a minha mãe e o meu pai doente, no caso do meu pai doente, é muito chato. Eu não quero ver ele doente naquela situação. Então, eu vou ter um conflito ali. Porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa que a minha irmã vai achar ruim que eu estou fazendo. Ou minha mãe vai fazer alguma coisa que eu não vou apoiar. Então, nesse caso, são conflitos. Pode haver conflitos na família. Tá? E o desprendimento. Então, nesse caso, é o desprendimento. Às vezes, eu posso ir cuidar do meu pai e a minha irmã nem dá bola. Então, há um desprendimento. Aí a minha irmã está vivendo outra vida. Então, eu não quero saber, também não faço questão, para mim que fique para lá e pronto. Tá vendo como é que existe essas situações? Tá? Principalmente quando a família é grande. Então, pode ser aí que existam consequências nas relações familiares. Relações emocionais. Aí é a pessoa em si que vai cuidar de alguém. Eu posso ter sentimento positivo ou negativo. É aquela questão assim, nossa, ele está evoluindo, ele está melhorando. Nossa, ele está piorando, ele não vai dar conta. Então aí são reações emocionais. É uma consequência que eu vou sofrer a partir do momento que eu vou cuidar de alguém. Tá? Eu tenho que pensar que eu vou cuidar dessa pessoa ou até ela se curar ou até ela um dia partir. Tá? Então tem toda essa questão. Eu tive tias minhas que cuidaram da minha avó até 98 anos de idade, cuidaram 20 anos até ela partir. Entendeu? Então, nesse caso, reações emocionais. Hoje está bem, amanhã não está bem. Essa semana está legal, essa semana não está legal. Tá? Então, é uma consequência. Consequências na saúde. Gente, se doar uma pessoa, vai deixar a sua saúde afetada. Vocês vão ter um desgaste. Porque não é igual o cuidador, por exemplo, que vai trabalhar 6 horas por dia na casa de alguém. Quando você é da família e cuida de alguém, você vai ter que cuidar praticamente 24 horas. Entendeu? Então, existe um desgaste ali. Um desgaste na saúde. A saúde pode ficar afetada. Você não vai ter seu tempo para fazer aquilo que você gostaria. Às vezes, você vai levar a pessoa no médico, mas você mesmo não tem como ir no médico sozinho. Tá? Porque como é que você vai deixar a pessoa em casa? Então, nesse caso, aí, consequências na área da saúde, na sua saúde, quem está cuidando. Tá? Do familiar que está cuidando. Consequências na vida profissional. Ou você cuida de alguém ou você trabalha. Então, dificuldade em conciliar os dois. Então, a partir do momento que não sobrou opção, eu preciso cuidar do meu pai, como é que eu vou ter horário para trabalhar? Como é que eu vou conseguir trabalhar sabendo que ele está em casa, ele pode fazer alguma coisa, ele pode passar mal, ele não tem ninguém, e aí? Então, nesse caso, consequências na vida profissional. Tem gente que deixa a vida profissional para cuidar de um ente querido. Diminuição das atividades de lazer, o isolamento de vida social. Então, por exemplo, eu não posso mais sair para uma balada, não posso mais sair para jogar um futebol, não posso mais sair para ir na casa de alguém, passar lá um churrasco, porque eu tenho que cuidar de alguém da família. Cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe, cuidar da minha irmã, não sei. Entendeu? Do meu filho deficiente em casa. Então, nesse caso, gente, existem consequências nos cuidados com os familiares. Tá? Então, infelizmente, isso vai haver quando é um familiar que tem que tomar conta de alguém. Tá bom? Mas lembra lá atrás, eu estou fazendo tudo isso, eu quero passar por tudo isso pela retribuição. Entendeu? Será que porque cuidou de mim, agora é minha vez de cuidar, então eu passo por tudo isso? Beleza. Tá? O que pode ser feito quando eu não dou conta? Eu não dou conta sozinho. Eu posso cuidar sim da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu tio, da minha avó, mas eu não dou conta sozinho, não. Preciso conversar com a família. Para cada um ter uma tarefa. Bom, dividir os cuidados com outros familiares. Então, por exemplo, eu tenho eu e minha irmã.
Eu posso revezar. Um dia vai eu, um dia vai ela. Um dia vai eu, um dia vai ela. Tá? Então, conversar ali com os outros familiares, dividir um pouco esses cuidados, tá? Para não sobrecarregar só uma pessoa. Eu posso contratar cuidadores profissionais se eu tiver dinheiro. Por exemplo, eu posso cuidar lá, eu cuido segunda e terça e sexta, minha irmã cuida quinta e terça e quinta, e eu pago um cuidador só final de semana. Beleza. Tá? Então eu posso contratar cuidadores profissionais aí. Ou simplesmente pego esse parente meu e vou levar ele para uma instituição especializada. Eu vou levar ele para um lar de idoso, né? Ou não sei, algum lugar aí que tem uma especialização melhor que pode cuidar dele. Só que eu também tenho que pagar. Não posso simplesmente jogar lá e pronto. Tá? Mas aí é aquela questão, olha aí uma foto de um asilo. Né? Tem muitas famílias que deixam, né, os seus entes queridos lá, os familiares esquecem. Nunca mais vai ver. A gente vê isso em ano. Né? Natal, quando vai essas pessoas nos lares, tipo assim, o que você quer ganhar de Natal? Ah, eu quero ganhar um telefonema do meu filho, que faz 13 anos que eu não vejo. Ah, eu quero ganhar um abraço da minha filha, que me deixou aqui há 3 anos atrás e nunca mais veio. Tá? Então, nesse caso aí, acontece muito do familiar não ter paciência, não ter condição de cuidar, eu vou deixar no asilo lá, eles tomam conta e esquece. Tá? Então, tem essa questão, mas tem que ser uma coisa muito bem conversada e, principalmente, uma coisa que tem que ser muito bem entendida de coração. Eu quero deixar o meu pai e minha mãe num lar, porque eu não dou conta, mas eu vou lá visitar, eu vou lá ver o que está acontecendo. Pode parecer brincadeira, mas eu já dei aula em curso técnico de enfermagem. E eu já escutei cada relato de estagiário, aluno meu estagiário, de lar de idoso, aqui em Franca, tá? Que maltratava os idosos lá dentro. Tá? Porque a família esqueceu. E o técnico de enfermagem, às vezes, não tem paciência. Tá? Então, nesse caso, acontece, viu, gente? Então, é uma dó, é um pecado isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado antes de deixar um idoso, uma idosa, né, um familiar dentro de uma casa dessa. A gente não sabe quem está cuidando. Quando a gente está cuidando, a gente está vendo. Agora, quando é alguém desconhecido, eu já não sei. Tá? Bom, o que a gente não, eu quero deixar como dica para vocês aí, meninas e meninos. Olha só. A gente sabe que a gente está numa época de frio aí, né? Tá meio friozinho, tá gostoso para ficar em casa. O que é bom? Bom é ficar em casa assistindo filme, né? Então eu quero dar uma dica para vocês, quem puder, né? Dica para a semana. Procure um filme, pode ser locador acho que nem existe mais, né? Procura no Netflix, não sei, na internet, no YouTube, em algum lugar. Um filme chamado Amor. Ele chama isso, Amor. O diretor é esse daí, ó, Michael Haneke, tá? De 2012. A capa do filme é essa capinha aí que vocês estão vendo, tá? Vocês podem ver que já ganhou Oscar, já ganhou o Globo de Ouro, né? Festival de Cannes. Conta a história de um casal de idosos que passa por situações difíceis quando a esposa sofre um AVC, tá? Ficando com um dos lados do corpo paralisado e seu esposo passa a realizar os seus cuidados. Então lembra que eu falei lá do vínculo esposo-esposa, de parceria, de amizade? Então eles tinham uma vida feliz, aconteceu uma patologia, uma doença, um AVC, que agora o esposo tem que cuidar dela. Tá? Então quem puder ver, é muito bonito esse filme. Eu vi só um pedacinho, mas a sinopse em si já fala como que ele deve ser. Então quem puder assistir, procure assistir para vocês entenderem como é que esse relacionamento de quando parte alguém da família cuidar de um ente querido. Tá bom? Bom, meninada, olha só, o que a gente viu hoje? A gente viu quando o cuidador é um familiar, né? Um pouquinho para vocês ver o que eu falei. Quem são os familiares, os vínculos familiares, tá? E as consequências que pode haver nesse cuidado. Tá? Então aí eu sei que vai ter algum tipo de consequência que eu possa estar me preparando aí. Semana que vem, vocês, pelo amor de Deus, não faltem, participem da aula Zoom, tá? Que eu vou falar sobre direito trabalhista do cuidador. Isso aqui vai ser de muito interesse de vocês, principalmente agora, quando a gente começar a voltar dessa quarentena. Muita gente precisa de emprego aí, ó, e muita gente precisa de pessoas para cuidar de alguém. Então, os direitos trabalhistas que o cuidador tem. Tá? Vou falar para vocês uma série de direitos aí que é bem importante na próxima aula. Bom, meninada, eu vou ligar o microfone de vocês aqui para vocês perguntarem, né, alguma coisa. Quem tiver dúvida. Pronto, alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa, fica à vontade. Pode falar, Linete. Eu tive na pele, senti na pele esse negócio de casal. Meu marido acidentou e eu passei a cuidar dele, literalmente. Foi quase essa história aí. A hora que colocou essa história aí para assistir, eu vou dizer que não, eu tô sentindo na pele. É complicado. Faz tempo, Linete, ou não?
3 anos atrás, um acidente. Mas assim, já tá bem já. Graças a Deus tá bem. Tá bem. Mas assim, ficou com várias sequelas. Várias Entendi. sequelas. Então, vai ser cuidado fazer que não, pro resto da vida. Tem problemas, assim, sequela na perna, do braço, 50% do movimento. Mas assim, ele não voltou o que era. Mas graças a Deus, toma banho sozinho, come sozinho. Mas antes de fazer que outro, foi complicado. Foi 2 meses de hospital. Foi 30 dias no UTI, mais 30 dias no quarto. Nossa. Eu fiquei os 30 dias no quarto. Olha só. Mas então, senti na pele. Você foi a cuidadora dele, né? Você foi aquela parceira, aquele vínculo de parceria, de respeito com ele, né? Então, que eu vi isso aí, não sei explicar esse tipo de parceria das coisas, entender essa parte. Então, daí eu entendi um pouquinho como falar o que é. Sim, tá vendo? É importante o curso, tá vendo como é que mostra umas realidades? E você teve consequência, né? Por exemplo, às vezes você precisou parar de trabalhar, não sei, talvez, ou teve, Não, né? sim, abrir mão de Isso. trabalho, abrir mão de família, Tá lá. abrir mão de cidade, de casa, de tudo. Mas é assim mesmo, né? Porque existe consequência, né? É um ente querido que você precisa cuidar. Você vai deixar seu marido, né, à toa, assim, do nada? Você vai cuidar dele. Então, é Exatamente. importante o seu relato também, tá vendo? Acontece muito, né? E teve também, o meu pai, tem 1 ano e pouco atrás, deu um AVC e eu fiquei 2 meses com ele no hospital também. Então, tenho 2 sensações de... Pra dizer que, aliás, eu tenho 3. Tem de filho, marido e pai. Olha só, tá vendo? Mas é isso mesmo, a gente tem que ficar atento até nisso, porque pode acontecer dentro da nossa casa, né? Pode acontecer a qualquer momento. Igual você falou, foi um acidente que pegou todo mundo de surpresa. Não, sim. Entendeu? O que eu passei esse curso é me espelhar nisso, para me especializar mais, para poder eu ter saber cuidar mais um pouquinho direito, porque talvez tenha um atraque, o meu pai literalmente está acamado, então ter a necessidade disso, porque meu marido teve que colocar atraque, vai que meu pai precisa, sonda, essas coisas. Então, eu tenho que me especializar mais um pouco no cuidado da minha família, não por dinheiro no meu estudo, mas sim para me especializar na minha família, nos cuidados deles. Parabéns, tá certinho. Cuidou bem dele aí, ó. Parabéns. Bom, pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Então, tá vendo? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tá com alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo? Então, beleza. Meninada, só para vocês não perderem o costume, tá? Vou compartilhar aqui para vocês, ó. Lembrando que depois da aula, né, eu vou converter essa aula lá no YouTube e depois eu vou mandar no grupo de vocês o relatório, né, o formulário dessa semana. Vai estar o link do formulário para responder, toca no link, vai abrir essa tela aí, vocês estão vendo a telinha, tá? Terça, 20 horas, aula do dia 26, que é hoje, tá? 20 CDD 04, a turma de vocês. O módulo é esse, profissão de cuidador, a aula foi essa, quando o cuidador é um familiar. Vocês têm lá para responder, né, nome completo, coloca o nome de vocês, vou colocar o meu nome aqui, né, só para vocês entenderem, Bruno Steffens. A turma é a 20 CDD 04, escolha a turma, põe próxima, tá? Vão abrir aí para vocês perguntinhas a respeito da aula de hoje, tá? A primeira e a segunda pergunta é de alternativa. A terceira, vocês têm que digitar uma resposta para mim, tá? É um texto que vocês vão fazer. Então pode ser uma resposta curta, só que ela é digitada, porque é uma opinião que eu quero que vocês deem, tá bom? Então a primeira e a segunda é por alternativa, a terceira é digitada. Fez as 3, botãozinho enviar, fechou balada, já veio para mim. Tá bom? Aí vocês vão ter aí a presença e a notinha de vocês. Tem que responder até quinta-feira, tá bom? Meia-noite, quinta-feira, vocês já tem que me entregar isso daí, até meia-noite na quinta-feira, tá bom? Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Alinete, tranquilo? Júlia, Juscelie, certinho? Tranquilo, professor. Eu espero, assim, que da resposta que eu fiz aqui, a gente não sabe as notas agora, né? Que daquelas umas que a gente respondeu primeiro, né? Não, aí vocês vão saber só quando voltar às aulas, porque vocês vão ver todas essas aulas de novo, só que na escola com a prática. Ah, sim. Não, tá? tranquilo. Então vocês vão ver tudo de Eu novo. fiquei com dúvida disso. Não, vocês vão ver tudo de novo na escola agora com a prática, tá? E o professor vai estar respondendo para vocês aí. Certo? Então tá bom, meninada. Então, ó, ótimo restinho de terça para vocês. Se cubram, que tá muito frio. Bom final de semana, né? O próximo que vier. Semana que vem, aulinha novamente aí às 8 horas na terça. Tá bom?
Um beijo para vocês Obrigado. todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Linete. Tchau, Júlia. Tchau, Gisele. Um Tchau. abraço. Bom descanso, professor. Obrigado. Igualmente. Obrigado a vocês. Então, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.